credenciado. Essa é uma reunião inicial, né, em que eu vou apresentar brevemente o projeto. O nosso projeto, ele tem um período de vigência desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 31 de julho de 2025, né, e ele está em execução já no SIGA-A. E, claro, no SIGA-A, e as informações todas são registradas na PROEX, né, na Pró-Reitoria de Extensão. Então, começando aqui, eu fiz uma breve justificativa, né, para a gente contextualizar o projeto, né. Então, a educação em saúde é voltada para os idosos, pode desempenhar um papel fundamental, né, na prevenção de agravos à saúde, na promoção de estilos de vida saudáveis, na prevenção de acidentes, que no caso aqui o nosso foco é quedas, né? E por que quedas, né? Quedas porque foi esse o objeto de estudo de Eveline na sua dissertação. E aí, também é um tema com o qual eu já trabalhei antes, né? A gente já realizou pesquisas sobre esse problema de quedas em idosos. E porque é um problema de saúde pública, né? Então, a incidência, está muito mais próximo aqui, a incidência de acidentes de queda da própria altura, na população idosa, é muito elevada, né? Então, é em torno de 35% de pessoas acima de 65 anos. Esses 35%, né, dessas pessoas sofrem pelo menos uma queda no intervalo de um ano. Isso é uma estatística, né, mundial. E no Brasil também é elevada essa notificação de acidentes por quedas em idosos, tanto na comunidade quanto no próprio hospital, tanto em idosos que estão institucionalizados, né, em instituições de longa permanência. Então, essa questão é uma questão epidemiológica, né, que mostra que o problema tem uma magnitude muito elevada, né, a incidência é elevada, as consequências das quedas, como eu coloquei aqui. Então, os riscos são fraturas, né, com difícil consolidação, muitas vezes levando os idosos a serem hospitalizados, durante a hospitalização há um comprometimento importante da sua capacidade funcional. Isso gera hospitalizações muitas vezes prolongadas, que se complicam, né, com vários fenômenos clínicos que são graves, né, escaras de decúbito, infecções hospitalares, e também tromboembolismo e vários outros. E um dos problemas, né, que é uma consequência importante da hospitalização por quedas em idosos é a própria institucionalização. Muitas vezes, quando os idosos eles são internados por quedas, ao terem alta, eles estão bastante debilitados e eles têm uma redução da sua capacidade, da sua funcionalidade, né? Tanto em termos cognitivos, como em termos físicos também. Então, isso leva à institucionalização. Então, essa é uma das consequências, né, também da própria hospitalização. Isso vai levar a incapacidades, né, e muitas vezes leva até também ao óbito. Então, vejo que as consequências, né, são muito importantes
e demonstrando a relevância que tem, né, a necessidade também de se abordar essa temática com idosos, né, com idosos, e que essa é uma questão também que precisamos resolver, esses idosos, preferencialmente seriam idosos da comunidade, né, são idosos que eles estão mais rígidos, né, estão em estado de saúde melhor, eles estão preocupados, né, com a prevenção, muitas vezes a prevenção, às vezes já sofreram quedas, mas as consequências não foram graves. Então, na comunidade seria o ideal. Agora, vamos ver se logisticamente, para vocês, né, para mim também, fica viável. Então, vamos também decidir essa questão do cenário, como eu já disse. Então, deixa eu ver, porque aqui minha tela está aqui no notebook, não está não, não está E no se quiser celular para onde. mesclar, se quiser fazer uma mescla comunidade e instituição, também pode Sim, ser. também. Vamos ver, vamos discutir isso nós juntos, nós quatro. O professor Maroja não pôde vir, o professor Maroja também faz parte do projeto. Ele é da semiologia, não sei se vocês, a Evelyn conhece, né? Não sei se Carlos e Mami conhecem o professor Maroja. Bem, então, a gente define aqui o que for viável, for factível, logisticamente possível, tá? Então, eu vou até falar alguns aspectos que eu conheço, que são poucos, né, sobre o centro de referência. Evelina, eu não sei se conhece, mas a gente discute logo após essa apresentação, que eu pretendo que seja breve, né? Então, vejam aqui, Maravilha. eu coloquei nesse slide, não é a justificativa, mas essa justificativa no sentido do que eu já falei, né, da importância da morbidade e mortalidade relacionada à queda dos idosos. Né? Então, essa abordagem preventiva das quedas, né, ela também faz parte, né, é, de políticas de saúde, né, porque foi destacada no Pacto pela Saúde, né, em 2006, do SUS, né, porque a saúde do idoso foi identificada como digamos, uma das áreas prioritárias, né, dos diferentes níveis governamentais, né, que fazem a gestão da saúde. Então, no contexto desses indicadores de saúde, de gestão do SUS mesmo, né, destaca-se essa necessidade de ações que sejam proativas, visando a prevenção de quedas de idosos. Então, isso vai nos remeter diretamente à educação na saúde. Então, um dos produtos da dissertação de Eveline foi um capítulo de um e-book em que foi abordada a questão da educação em saúde voltada para o idoso na prevenção de quedas. E aí a gente percebeu que assim, é uma questão pouco enfocada. Quer dizer, será que os idosos não aprendem, não têm capacidade, não têm, digamos, é, é, autonomia para buscar conhecimentos, ou então, se os conhecimentos chegam até ele na forma de educação em saúde, será que eles não podem, né, desenvolver um empoderamento no sentido de usar essas informações para, no seu cotidiano, prevenir as quedas, né? Então, a gente sabe que ao adquirir um conhecimento, né, os pacientes, eles podem tomar decisões informadas, e ao tomar decisões informadas sobre sua saúde, eles podem buscar ativamente o autocuidado. Então, a educação em saúde, ela não, também a gente não deve se limitar ao fornecimento de informações, né? Que seria aí o quê? O que também a dissertação de Eveline mostrou foi que alguns idosos revelaram que
participaram de algumas palestras, mas o que foi também observado paralelamente foi que esses idosos eles não tinham retido, né, conhecimentos a partir dessas palestras. Então, seria mais importante um tipo de educação em saúde em que eles participassem ativamente desse processo de educativo, né? Que é, é muito mais efetivo, né? Então, veja, é, essas informações só passadas por meio de palestras, né? Elas não são suficientes. Isso é o que chegou à conclusão, né, por meio da revisão que foi feita por ocasião desse trabalho. Mas, assim, é importante promover habilidades práticas, né, como a própria capacidade, né, de gerir o uso correto, né, de medicamentos, de equipamentos, gerir até o autocuidado da saúde, das doenças crônicas, né, a avaliação do seu apoio social, a avaliação da sua capacidade funcional, né? Então, investir em educação e saúde para os idosos é fundamental, porque pode promover esse envelhecimento, não é? Evitando que esse período, não é, tão importante da vida, melhorando a qualidade de vida, reduzindo esses riscos de quedas, não é? Reduzindo os custos com a saúde, as complicações. Então, se a gente consegue fazer com que os idosos compreendam como evitar as quedas e como é importante, né, eles podem até fortalecer sua autonomia, né, e fazer com que eles passem a cuidar melhor da sua saúde, prevenindo quedas, né? Bom, então, é o que eu coloquei aqui, né? Então, esse autor, ele diz o seguinte, que ao adquirir esse conhecimento, os idosos podem tomar decisões informadas sobre sua saúde e buscar ativamente o seu autocuidado. Então, vamos aqui seguindo. Ainda nessa justificativa, eu coloquei alguns aspectos relacionados à formação de vocês, né, Carlos e Mami. Os benefícios sobre o processo ensino-aprendizagem. Então, coloquei aqui esses tópicos, né? Tanto a integração da teoria com a prática, a gente vai ter uma programação, ainda vou elaborar o cronograma dessas atividades, em que a gente vai ter aqui sessões mensais, em que a gente vai apresentar e discutir aspectos importantes teóricos, né, sobre a prevenção de quedas em idosos e educação em saúde para idosos. Então, integração da teoria com a prática, e aí voltando esses conhecimentos que vão sendo adquiridos, voltando para a prática, ou seja, nesse processo, né, de promoção da conscientização da prevenção de quedas nos idosos a serem, né, envolvidos, né? Então, é importante fortalecer essa integração, por quê? Porque isso vai enriquecer a experiência de aprendizado de vocês, né, tornando essa aprendizagem, né, mais significativa, porque é baseada na própria prática, na integração com a prática. Vocês também podem, como coloquei aqui, desenvolver competências, né, para a sua futura atividade profissional. Então, vocês podem desenvolver tanto a habilidade de comunicação, trabalho em equipe, né, uma equipe pequena, mas, de qualquer forma, ao conhecer o serviço lá onde a gente vai trabalhar, também envolver a equipe de saúde desses cenários, não é? Ou a equipe que trabalha nesses cenários. A questão também do desenvolvimento do pensamento crítico, da resolução de problemas. Então, esses são aspectos, né, que são importantes também para vocês. Outro aspecto importante que eu coloquei é a formação humanística, né, o desenvolvimento da formação humanística e da empatia, né, ver os problemas que esses idosos trazem,
Então, a participação no projeto pretende que vocês desenvolvam também essa formação, o respeito pelas necessidades e o conhecimento das necessidades e desafios que esses idosos enfrentam, né? E, por fim, aqui a experiência em pesquisa e extensão, né? Então, nos moldes de um projeto de extensão, a gente vai ter também, como eu vou mostrar daqui a pouco, quais são as principais estratégias de ação. Então, estratégias de ação que envolvem avaliação, né, desse público-alvo, envolve conhecimento de suas necessidades, da avaliação de sua capacidade funcional, e também o registro dessas atividades, conhecimento de instrumentos de avaliação de idosos, né, da sua capacidade funcional, do risco de quedas, e também, depois, né, nós temos o relatório parcial, o relatório final, né, do projeto no Probex, a apresentação do trabalho no Enex, né, que será no próximo ano, eu acho que será em setembro, outubro, novembro, nesse período, e também, assim, dentro do projeto de extensão, a gente também integra pesquisa. Então, eu vou precisar colocar o projeto de pesquisa, submeter a um comitê de ética, mas isso a gente vai fazendo no decorrer, né, da execução do projeto de extensão. Então, a gente também vai realizar uma pesquisa, né, dentro destas nossas ações. E tem os produtos que a gente pretende elaborar, né? Então, eu vou falar isso logo a seguir. Então, seguindo aqui, nosso objetivo é esse, é contribuir para a promoção da saúde e qualidade de vida dos idosos, né, em uma comunidade de João Pessoa, não coloquei aqui o local, por meio da conscientização sobre a prevenção de quedas. Esse objetivo ainda não ficou muito completo, porque é a conscientização sobre a prevenção, mas não só a conscientização, é a questão da educação, né, sobre a importância, quais são os riscos de quedas, os fatores de risco, como prevenir essas quedas, e também como digamos assim, manter o hábito, não é? O hábito de prevenir quedas. Então, isso é importante, não figura aqui no objetivo, mas educação e saúde, eu acho que está digamos, no cerne, né, no foco desse projeto. Então, aqui eu coloquei quais são as nossas estratégias de ação. Nós temos uma primeira fase, que é a preparação dos extensionistas, nós todos. E eu, inclusive, né? Esse projeto é novo, a gente tinha um projeto anterior, que era um projeto voltado para pessoas com deficiência. E este projeto, né, ele, assim, de qualquer forma, ele se superpõe a esse anterior, porque os idosos, eles têm uma série já, né, de limitações funcionais, mas, assim, é um projeto novo. Então, também uma preparação, eu também tenho que fazer uma preparação. Então, essa fase inicial e o contato com o centro de referência. Como eu disse, eu entrei em contato por e-mail, não recebi a resposta, a minha próxima ação vai ser telefonar e marcar um encontro, né, com o gestor ou o funcionário, né, que se apresente como responsável, mas, assim, esse passo eu ainda não dei, eu estou esperando a resposta, e esse passo eu ainda não dei, por quê? Vamos ver se o CRMPI será o nosso local ideal de trabalho, né, de extensão. Então, por isso que ainda está aqui, como uma pendência, algo a resolver nessa primeira fase. A avaliação inicial dos fatores de risco, porque aí será depois da nossa preparação, nós entramos em contato com o setor onde a gente vai trabalhar, onde idosos são atendidos, e vamos, então, a fazer uma avaliação dos fatores de risco.
desses idosos. E, a partir da avaliação dos fatores de risco, vamos fazer intervenções educativas para esses idosos, né? Já é uma fase mais avançada. Depois, a gente pode envolver no plano de trabalho, no seu, Mami, e no de Carlos, eu não incluí essa parte de capacitação. Vamos aos poucos, tá? E aí, essa capacitação, não estando incluída no plano de trabalho de vocês, né, eu posso incluir no meu plano, né, e eu posso fazer essa capacitação. E o monitoramento, né, o monitoramento quando eu submeter o projeto como pesquisa à Plataforma Brasil, ao Comitê de Ética, então a gente vai ter instrumentos que vai avaliar a funcionalidade dessas pessoas idosas, né? E aí a gente vai ter também, dentro do projeto de extensão, os objetivos de pesquisa. A gente precisa integrar, né, num projeto de extensão, ensino, pesquisa, né, dentro da extensão. Isso é o tripé, e agora a extensão, ela passa a ser muito mais importante, né, na academia do que era antes. Então, vamos aqui agora passar para o próximo. Aqui é uma foto da fachada, digamos assim, do Centro de Referência da Pessoa Idosa. Eu entrei no site, mas não vi muitos registros, né? Então, basicamente, o que tem no site é o que está aqui, onde eu mostro nesse print que eu fiz. Mas não há mais nada. Então, tem alguns ícones lá embaixo. Tem um link para o Instagram, para o Twitter, para o X, né? E aí eu clicava, aí não existia. Então, não existem fotos de atividades, não existem registros de atividades. Aí eu pensei, será que esse centro de referência existe apenas como vitrine, né, porque ele é ligado à secretaria, como tem aqui, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, né, do município. Então, então, a minha próxima etapa, se a gente resolver ter como cenário esse centro de referência, se for viável, se a gente tiver logística, né, suficiente, tiver passos, né, para ir para lá, aí a gente vai ver se o meu próximo contato vai ser telefônico, o seguinte será ir até lá. Então, será que existe em ações mesmo, né? Então, a gente vê que, às vezes, os políticos gostam de colocar ações que, na prática, eles não correspondem, né? Exatamente. Então, aqui, se vocês acessarem, vocês vão encontrar isso aqui. Bom, essa fase de diagnóstico inicial, o que significa, né? Essas ações iniciais, eu não coloquei aqui diagnóstico inicial, eu não coloquei a preparação, mas eu coloquei, de certa forma, nos planos de trabalho, eu não coloquei as ações de preparação da equipe, mas coloquei lá nos cronogramas, né? Então, depois da nossa preparação enquanto equipe, a gente vai realizar uma avaliação dos fatores de risco desses idosos. Então, aí, nesse momento, já terá que ter sido submetido ao Comitê de Ética o projeto. Então, eu vou agilizar isso. Porque a gente precisa de questionários estruturados, né? Isso eu vou pedir a sugestão à Eveline. Como a gente pode fazer o exame físico funcional e como a gente vai concretizar isso. Então, inicialmente, claro, a gente vai fazer uma reunião com a equipe do setor onde a gente vai trabalhar, que pode não ser o CRMPI, para planejar a aplicação desses questionários, né, exames físicos, e a gente vai elaborar um cronograma. Esse cronograma é para a coleta desses dados iniciais, que é a fase de avaliação, certo? E nessa avaliação a gente vai aplicar questionários estruturados. Então, a gente vai selecionar ainda, nessa preparação da equipe, que é a fase inicial,
essa preparação envolve também, a gente vai selecionar esses questionários, né, e para aplicar. Então, a Eveline vai nos ajudar, e depois aí vamos fazer esses exames, né, físico, funcional, para avaliar a condição física dos idosos, envolvendo força muscular, equilíbrio, mobilidade. Eu queria muito que a gente tivesse no nosso projeto um estudante de fisioterapia, né, mas assim, não houve inscritos, e aí a gente vai fazer, né, mais como avaliação funcional do ponto de vista, né, da saúde do idoso. Bem, eu não sei, eu coloquei aqui, até aqui o teste de alcance funcional, o time up and go, né, mas assim, isso a gente vai ainda selecionar, porque no projeto a gente tem que colocar, né, que instrumentos serão esses. Então, a gente vai pegar esses dados depois de coletados, analisá-los, né, identificar quais são os principais fatores de riscos de quedas, e aí nós já estamos gerando dados para os resultados do projeto, para o relatório e apresentação no Enex, quanto para a pesquisa, né, são dados para a pesquisa. Então, essa é a fase inicial de diagnóstico inicial. Então, seguindo aqui, a nossa segunda fase. Esta segunda fase é a fase da intervenção educativa. Aí sim, a gente na fase inicial de preparação da equipe, a gente também vai estudar educação em saúde voltada para os idosos, para nos prepararmos. Então, a gente também vai desenvolver materiais educativos, né? Cartilhas, vídeos, reuniões com eles, que podem ser rodas de conversa, preferível do que palestras que podem não levar a uma boa retenção. Além disso, sim, a gente pode falar da importância da atividade física, da nutrição adequada, do uso seguro de medicamentos, que os medicamentos também favorecem as quedas, as adaptações familiares não, as adaptações domiciliares, né, adaptações que vão ajudar a prevenir quedas, né, o ambiente, né, quais são os possíveis fatores de risco que os idosos referem que existem no seu ambiente. Então, os produtos que serão gerados nessa fase vão ser justamente criação de cartilha informativa. Então, a gente não vai ter verba para isso, a gente pode também imprimir, né? Eu tenho uma impressora, tenho um material na minha salinha, no ambiente de professores, a gente pode imprimir, não é? E fazer não uma cartilha que seja uma cartilha, né, assim, com elaboração gráfica e tudo, mas uma cartilha que seja importante também para que a família, o próprio idoso, né, também tenha informações. O outro produto seria é, isso voltado para eles. Seriam, assim, oficinas que a gente poderia fazer com eles também, né? E aí, todas essas questões, elas ainda vão ser refinadas, né? Que aqui está como um projeto inicial que ele pode ser ajustado, pode ser reformulado. E também, assim, divulgar, né, para mobilizar os idosos, né, da comunidade, seus familiares, seus cuidadores, né, com incentivo à participação. Bom, essa é o que está incluído no plano de trabalho de vocês. Agora, vamos ver as outras fases que eu não incluí oficialmente, que seria a fase de avaliação e capacitação, né? Então, essa avaliação e capacitação é a avaliação funcional. Que seria uma avaliação funcional? Como? Após a intervenção educativa. Então, a gente teria uma avaliação antes e uma avaliação após a intervenção educativa. E aí são dados para a pesquisa, né? Para um estudo de pesquisa. Então, a gente avaliaria tanto antes quanto depois, para isso precisa o Comitê de Ética, não é? Aprovar o projeto, e é a capacitação dos profissionais que trabalham naquele setor de atender idosos e dos cuidadores. Eu tenho aqui que colocar, eu vou aqui só porque a bateria já está terminando, eu vou
Nem sei onde é que está meu filho. Está aqui. Eu estava até há pouco fazendo a revisão do e-book, né, que ele foi submetido ao edital da, da editora, da UFPB, e ele foi submetido no ano passado, aí foi aprovado e vai ser publicado, né, como e-book. Está todo pronto, mas assim, é preciso fazer ainda umas correções de ABNT e alguns detalhes, né? Então, enviei para os alunos do projeto de extensão, isso resultou do projeto de extensão anterior. Então, eles já devolveram, eu já fiz uma revisão geral, faltam só alguns detalhes e enviar, né, pelo site da editora. Então, também nós estamos prevendo para esse projeto um e-book falando sobre educação em saúde para prevenção de quedas, né, em idosos. Aí, os idosos depende qual é o setor, a atenção em saúde em onde eles vão estar. Ou em saúde, né, ou então, sim, é porque estão me chamando aqui, só um momento. Você me dá só um segundinho, dois segundinhos, por favor, só um instante. Pronto, voltei. Então, todos os anos sai um edital da editora da UFPB, aí a gente inclui também capítulos de alunos do Prof. Saúde, que é o mestrado em saúde da família aqui do, da UFPB, né? Que é em convênio com a Fiocruz, foi o mestrado que a Eveline fez. Então, aí eu sempre fico atenta a esses editais, quando sai o edital, né, a gente já vai, aliás, a gente já vai organizando desde antes, para quando sai o edital, a gente está com o material bem encaminhado, né, como foi esse último do projeto de extensão sobre deficiência física. Então, esse é um outro produto nosso, né, e aqui vamos ver a última fase, que é essa aqui, monitoramento e avaliação. Essa última fase, eu não sei se vai ser possível realizar, por isso que eu não coloquei também no plano de trabalho. Seria o acompanhamento. Mas como a gente tem só um ano de vigência do projeto, se for possível, a gente vai dar continuidade, certo? A gente vai. Oi? Tá bem, eu já vou, só um instante. Mais um minutinho que a gente está já terminando, viu? Só um instante. É a minha mãe que está recebendo muitos telefonemas, mais do que o habitual hoje. Então, veja só, monitoramento e avaliação. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, porque, assim, caso o projeto ele tenha continuidade no próximo edital do Probex, então, aí a gente continua e faz essa parte do acompanhamento, certo? É, bom, então vamos agora à discussão, certo? Como eu disse, eu não falei aqui dos produtos. Então, os produtos serão cartilha, serão oficinas, serão rodas de conversa, né? Que a gente pode aproveitar a roda de conversa e fazer um relato de experiência, e também o e-book, né? O e-book é o principal, além da cartilha. Vamos discutir o que. O, é, traga. Bom, gente, então eu gostaria que vocês dissessem o que acham. Vamos começar por Eveline, porque
Eveline, por favor. É, é, Deixa eu vir para cá que está mais silencioso. É interessante realmente. Então, ao local, esse centro de referência, inicialmente eu pensava que seria aquele que é anexo do Hospital Municipal Santa Isabel, e lá realmente funciona. Agora é um atendimento ambulatorial para os pacientes idosos. E de acordo com o que foi passado agora, explanado agora, a gente teria que ter um primeiro contato com aquelas pessoas e depois um segundo ou terceiro contato com as mesmas pessoas para uma nova avaliação, não é isso? Então, pode ser que a gente não tenha o controle dessas pessoas, de quando é que elas irão voltar novamente ali. Eu estava me lembrando também do Clube da Pessoa Idosa, que tem aqui no Altiplano, que os idosos procuram ou para alguma atividade física ou alguma atividade de Eveline, um trabalho Eve- manual. Eveline, esse CRM PI é o Clube da Pessoa Idosa. Esse centro de referência, Sim, eu pelo menos eu entendi assim, porque que pela o Clube da foto eu Pessoa não Idosa, achei. não, Mas se for, então ele realmente funciona. Ele, porque ele ele, tem então, atividades. porque ele fica no altiplano, certo? Ele fica no altiplano, esse centro aí, que eu achei Clube da Pessoa Idosa, aí eu não sei se o Clube da Pessoa Idosa qual faz parte desse centro de referência, certo? Então, a gente pode ver isso justamente quando a gente definir, aí vamos entrar em contato para ver. Mas Eu estou se pensando, for esse, ele funciona realmente. Tem várias sei, atividades. Tem atividade para estímulo de memória, atividade de trabalhos pronto, manuais, tem um sim, jogo lá que eles fazem que chamam de câmbio, que é como se fosse um vôlei direcionado para ah, idoso, que não é tão pesado como o jogo de vôlei. sim, Tem algum, então, pronto, e são pessoas que se matriculam e estão toda semana lá. Então, você tem como ver aquela sim, pessoa naquele dia que entrevista e daqui a um mês, 2 meses hum, de novo ver como é que está e fazer essa pesquisa em vários tempos. pronto. Então, a gente sabe que esse serviço funciona. Agora, eu acredito Funciona. que seja o mesmo, sabe por quê? Porque é no altiplano também. Então, certo? E Eu se não não sei for, de outro é o serviço do mesmo. altiplano com idoso, não. Então vamos ver, eu vou pesquisar, quando, pronto, na próxima semana eu vou ligar lá para esse centro de referência, e aí vou esclarecer essas dúvidas, entendeu? Entenderam, meninos? Carlos A e gente poderia Mami? também pensar tem que discutir quais serão as escalas, né, que serão Sim, utilizadas. sim, isso aí também é outra questão que, nessa primeira fase de preparação da equipe, né, que somos nós, a gente vai discutir tudo isso. O cronograma, depois a gente vai discutir, porque não dá para discutir tudo em uma reunião só, porque senão fica muito extenso. Até já passei meia hora do que a gente tinha planejado, né? Mas, assim, tem um cronograma, tem as ações que eu coloquei, e eu posso. Sim, Eveline, falta também o seu plano de trabalho. Eu não É, inseri ainda, porque eu preciso. Você, assim, você tem os seus a sua ocupação, né? Trabalha em vários serviços, e aí a gente precisa ver como é, porque para operacionalizar isso na prática, a gente precisa ver qual é a disponibilidade de cada um, né? E essa disponibilidade é que também vai guiar a escolha do local. Porque, se, por exemplo, se for mais factível a gente ver idosos lá do HU atendidos ambulatorialmente, a gente faz isso. Por quê? Porque Carlos e Mami já estão lá quase o tempo todo, né? Poderia ver isso, mas pode ser que os horários, por exemplo, o ambulatório de Manuela é na quarta de manhã,
Pode ser que vocês, Carlos e Mami, estejam ocupados na quarta de manhã. Além disso, já tem outros projetos de extensão que são realizados no ambulatório de geriatria. A própria Manuela tem um projeto, né, que é Musicalmente, né? Então, a gente precisa definir esse local. Como já estamos em assim, já estamos 20h30, às 20h30, eu acho que essa nossa primeira conversa, eu não sei se já, digamos, elucidou alguns aspectos que estavam em dúvida. E também colocou as pendências que temos que resolver. Então, temos esse período inicial, né, da nossa preparação, e vamos usar esse período para definir essas pendências. Bom, então, os instrumentos eu coloquei aqui para a gente também definir. Eu vou fazer um cronograma das nossas reuniões. Eu queria saber se elas podiam ser mensais, certo? Mensais, que horário, que dia podia ser à noite, e que dia, por exemplo, da semana, ficaria todo dia da semana, por exemplo, quarto, sei lá, primeira quinta-feira do mês à noite, como ficar melhor para vocês. Então, agora, para definir isso, aí eu vou definir um cronograma e definir as questões que vamos discutir e apresentar nessas reuniões mensais, que podem ser pelo Meet, certo? Então, a gente vai colocar também temas para a gente discutir. Envia o material. Por exemplo, nesse projeto de extensão que a gente teve sobre deficiência física, as reuniões que a gente teve e cada um dos membros apresentou um tema, viraram capítulos do e-book, né? Além das nossas ações que a gente desenvolveu. Tem também, Carlos e Mami, a gente poderia criar um perfil no Instagram para a gente divulgar o trabalho do projeto, né? A gente vê que a gente tem, no projeto de deficiência física, a gente tem um grupo, ele até continua, né? Ele continua ainda sendo alimentado, esse do projeto. E aí também eu até coloquei isso no plano de trabalho de vocês, né? Bom, como a gente já avançou no horário, eu gostaria só de saber das disponibilidades de Carlos e de Mami em relação, por exemplo, temos as possibilidades do ambulatório do HU, temos também, lá na nossa universidade, a gente tem um centro, né, eu não sei como é que se chama, Instituto Paraibano da Pessoa Idosa. Não sei se você conhece, Eveline. Fica ali perto da prefeitura universitária. Vocês já viram que Sei. tem como um desenho de uma árvore bem grande, e lá são realizadas atividades para os idosos da comunidade. Aquele também é perto do CCM, né? Eu não sei como é que se chama, mas é Instituto Paraibano Do de, envelhecimento. de Envelhecimento, justamente, porque É o antes, IPE. lembra? Oi? É o É o IPE. IPE. Eu conheço o coordenador, que é o professor Robson, e aí também poderia ser no IPE, sabe? Sei lá, a gente pegaria um horário dos idosos, que eles têm várias atividades lá, né? Bem organizado. E é porque antes era o NIET, né? Eu não sei se o NIET ainda existe. Aí eu não sei se o NIET se converteu no IPE. Eu sei que eu já fui lá conhecer, sabe? Mas parece ser bem organizado. E eu conheço o professor Robson. Poderia ser, então, no caso, ambulatório do HU poderia, e como disse Evelyn, poderia ser mais de um local, né? Que a gente até avaliaria idosos de diferentes, digamos, níveis, né, de atenção, certo? Então, poderia ser se houver atendimento a idosos em alguma UBS, também, não sei, vamos ver o que seria mais viável. Tem o IPE e tem as instituições de longa permanência para idosos. Então, eu gostaria que vocês pensassem
né, qual seria o local ou os locais onde a gente teria viabilidade, né, de fazer, de ir até lá, fazer avaliações, fazer reuniões, roda de conversas com os idosos. Então, oi? Pronto. Então, Carlos, Oi. você poderia falar sobre a sua disponibilidade, e Mami também, e assim, aí a gente encerra a nossa reunião por hoje, né? Porque aí eu vou planejar as nossas ações iniciais, né? Que é aquela fase em que nós vamos nos preparar para as ações de avaliação e educação, né? E também de contato com os setores onde a gente vai trabalhar. Você poderia falar, Carlos, rapidamente aí sobre sua disponibilidade, onde você acha que poderia ser melhor para a execução desse nosso projeto? Professora, na terça à tarde eu não tenho aula, né? Oficialmente não tenho aula. Hum, E também não tenho na quinta pela manhã. E assim, a hum, questão do local, para mim não há impedimento. Pode ser lá na universidade, pode ser fora sim. também. Não tem impedimento não quanto a isso. Pronto, então a gente vai ver o que vai assim, com, com quem a gente vai falar nesses setores, vamos ver qual vai ser, assim, a melhor receptividade, se vai ser possível, né? Então, vamos ver, pode ser qualquer local. Mami, Sim, professora. Assim, primeiro as reuniões, né? Sendo à noite, para mim, eu estou disponível todos os dias, de segunda a sexta-feira, para as reuniões. Sendo à noite, estou isso, disponível. isso as nossas reuniões aqui Uhum, de nosso grupo, né? As uhum, nossas reuniões mensais, né? Sei. sim, sim. Pode ser qualquer dia à noite. Se Pode ser faltou qualquer você dia. dizer, Carlos, qualquer dia à noite ou qual o dia preferencial? Eu prefiro a noite também, mais Não, cômodo, né? o dia da semana. Ah, sim, qualquer dia, qualquer dia. Sendo Qualquer. online, né? Acho que é online que vai ser. Não, online. Essas reuniões serão online. Sim. Certo? Do projeto de extensão de deficiência, a gente fez todas online. E teve uma Uhum. que a gente fez com transmissão simultânea, registro lá no SIG Eventos, né? Teve certificado e tudo para os inscritos. Foi sobre psicoeducação. E aí virou também um capítulo do e-book. É, Uhum. Mami, no sentido do você comparecer junto com o Carlos, ou Sim, então cada um de uma vez, para comparecer lá no local, que pode ser um desses que nós ainda vamos definir. sim, sim. Quais são os seus horários livres durante o dia? Durante o dia, eu estou mais livre na quarta-feira. Quarta-feira à Quarta, tarde, estou livre. Isso, quarta à tarde. Sei. isso. E sobre o local, para mim não faz diferença. Também, ok, tá certo. Então, pode ser assim, então, cada um iria em um dia diferente, né? Quer dizer, é, e aí eu também me adequo para ir também. Pronto. E você, Eveline? A reunião pode ser na quarta-noite, ficaria bom para mim. Pronto. Já que é indiferente para eles, então a gente pode acertar a quarta-noite. Pronto? Certo. E quanto ao local, o que é que você sugere, Eveline? O local que a gente poderia investir, né, nessa escolha. Nesse caso, você já considerou nesse clube da pessoa idosa, que eu acho que é o mesmo centro de referência da pessoa idosa, considerou que lá seria interessante, né? Quanto aos instrumentos, quanto aos instrumentos a gente vai definir, né, com a sua assessoria, e aí o comparecimento a gente vê, né, em que momentos, né, também você não precisa ir, se for precisar ir uma vez, não sei, a gente se organiza, certo? Depois a gente pode conversar melhor.
sobre isso. E eu vou fazer o seu plano de trabalho e aí eu envio para você, tá? Bom, alguma dúvida vocês gostariam de decidir alguma coisa? Tem alguma dúvida? Professora, era sobre a questão do Instagram, porque eu acho que realmente é necessário, né? Conforme o É, edital lá do ProEx. Mas eu vou cuidar disso, eu vou abrir lá, porque pronto. até já tem experiência no outro projeto, é que a gente publicava as ações lá no Instagram. Sim, seu projeto anterior, né? Aham. Então, e eu vou elaborar o cronograma das reuniões e vou investigar esses locais aí, né? Além do Clube da Pessoa Idosa. E como é, o Altiplano não é tão longe, é um local que, aparentemente, né? Bom, nenhum lugar, assim, é totalmente seguro, mas parece uma área, né, bem organizada, urbanizada, né? Eu sempre vou naquela área. Segurança a gente não tem nem no próprio campus, né? Se a gente for pensar bem. E vou fazer o cronograma das reuniões, tá certo? Tem várias pendências Sim. aqui e eu coloco lá no grupo. Nossas pendências são essas e essas. E nossa próxima Ok. reunião mensal será na quarta-feira, e seria a primeira, segunda, terceira ou quarta. Tanto faz. Então, como hoje é a última quarta, fica a última quarta do mês de setembro, certo? Pronto. Certo. Então, é isso. Então, a gente se estendeu um pouco mais, porque eu fiz essa apresentação, ainda que tenha sido bem sumária, mas a gente precisava apontar essas questões de forma mais genérica, né, agora. Então, a gente conversa, a gente se comunica pelo nosso grupo lá no WhatsApp. Ok. Está bem? Então, Tá, até mais, e combinado. a gente, Perfeito. Tomara. qualquer coisa, vocês se comunicam por lá, tá? Só é mandar, Tá certo. eu também, tá bom? Tá Então, certo. aqui eu vou suspender aqui a nossa. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. boa noite. Boa noite a Boa todos. noite.